presença de Deus esteja nessa noite presente aqui com a gente. Hoje nós vamos retornar ao nosso estudo. Teve 3 semanas que nós tivemos que parar o nosso estudo. Uma semana eu não pude estar presente, na outra foi Natal e na outra foi o Ano Novo. E hoje nós retornamos ao nosso estudo. Então, se você tiver com a sua Bíblia, primeira carta Tessalônica, capítulo 2. Vamos prosseguir a partir do versículo 13. 1 Tessalônica 2, 13, por gentileza. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Se alguém quiser beber água, se alguém quiser ir ao banheiro, fique à vontade. Enquanto, se você precisar de ajuda, só levantar uma das suas mãos que algum obreiro vai até você. Se você souber cantar, primeira carta Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Está travando, o telefone está um pouco lento, mas vamos em frente. Grandes são as tuas obras, infinitas maravilhas. Tua presença é bem-vinda entre nós. Se eu dobro os meus joelhos para buscar a tua face, o Senhor inclina os olhos para mim. Não dá pra ficar nenhum segundo sem tua luz. Não consigo mais viver. Não consigo mais viver sem meu Jesus. Ele é muito precioso para mim. Não dá pra ficar nenhum segundo, sem o amor. Não consigo mais viver sem meu Senhor. O tempo de sofrer chegou ao fim. Chame por Ele nessa noite, dizendo: vem me tocar. Vem me tocar, Senhor, com tuas santas mãos. Renova o meu coração, renova o meu coração. E me leva nos seus braços, Declare: te adorarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te cantarei louvores até Jesus voltar. Declare: eu te cantarei louvores. Eu te cantarei louvores até Jesus voltar. Senhor, é dessa forma, dessa maneira que nós
queremos permanecer em Tua presença, rendendo a Ti louvor, rendendo a Ti adoração. Queremos permanecer diante de Ti, ó Deus. Para onde eu irei, para onde me ausentarei da Tua presença, Senhor? Que hoje, através da Sua palavra, mais uma vez, o Senhor possa nos tocar. Mais uma vez o Senhor possa falar. Que mais uma vez possamos Te ouvir. E não apenas ouvir, ó Deus, mas que também sejamos praticantes. O Senhor disse que aquele que Te ama guarda os Teus mandamentos. E que possamos guardar. Que possamos guardá-lo em nosso coração. Que a Tua palavra venha trazer vida. Que a Tua palavra venha trazer restauração. Que a Tua palavra, ó Deus, ela tenha poder de transformar. Que nessa noite possamos ter um encontro com o Senhor. De fato e de verdade. Encontro esse assim como Paulo teve. E aquele homem que antes perseguia se converte e agora começa a levar a Tua palavra. Encontro esse, ó Deus, como Pedro teve, que abandonou tudo para Te seguir. Encontro esse que Abraão teve, quando ouve a Tua voz e sai da terra, sai de perto da parentela e vai para o lugar onde o Senhor havia ordenado. Que venhamos ter essa fé, ó Deus, de largar tudo para Te seguir. Que venhamos ter essa fé, Senhor, de confiar em Ti e Te seguir, seja para onde o Senhor nos levar. Que o nosso coração esteja aberto para ouvir a Tua palavra. É isso, Senhor, que nós pedimos e desde já Te agradecemos. Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus. Nas semanas anteriores do nosso estudo, nós vimos que Paulo, que fundou essa igreja, nós vimos a dificuldade que foi para essa igreja iniciar. E o porquê? Porque quando Paulo começou o ministério lá, surgiram perseguições. E Paulo não pôde ficar muito mais tempo do que 3 semanas, ou cerca de 1 mês, no máximo. Devido à perseguição que estava sofrendo, ele teve que fugir. Ele teve que sair dali. Nós vimos também a maneira que Paulo estava lá. Nós vimos a fama que essa igreja ela teve, que se tornou até exemplo para as demais que estavam ao seu redor. Uma igreja que nós podemos dizer que era uma igreja de Deus, abençoada, um povo de fé. Era essa igreja. Nós vimos que Paulo, o período que Paulo ficou lá, Paulo tentou não ser pesado também para aquela igreja. O tempo que Paulo ficou lá, ele trabalhava para se sustentar. Ele vai dizer, não que eu não pudesse, não que não fosse digno de receber, mas Paulo vai dizer que fez isso para não se tornar um peso. Até porque a igreja estava começando, a igreja estava iniciando. Não tinha tantas pessoas. E o período que Paulo estava lá, ele pregava e ele trabalhava vendendo tenda. E hoje nós vamos ver um pouco de como que era aquela igreja um pouco mais a fundo. Nós vamos ver o caráter daquela igreja.
E é o caráter que nós também devemos ter. É o caráter que nós devemos cultivar como igreja de Cristo. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13. O título: o proceder fiel dos Tessalonicenses nas tribulações. Paulo vai dizer: outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus, é que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Olha aqui um instante, por favor. Dentre tantos motivos que Paulo tinha para agradecer a Deus, ele vai dizer: olha, ainda temos mais um outro. Temos vários motivos. Nós temos diversos motivos para agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Cada bênção, por mais um ano que se encerrou, um novo ano que se iniciou. Cada livramento pela nossa casa, pela família, pelo trabalho, a saúde, pela igreja, a qual nós temos, pelos nossos irmãos, pelo ar que respiramos, e tantas coisas que nós temos para dar graças a Deus. Inclusive, no sábado agora, às 7 horas, nós teremos um culto de ação de graças na casa da dona Jandira. E a igreja está convidada. Estaremos lá celebrando ao nosso Senhor. Paulo está falando exatamente isso. Olha, dentre tantas as coisas, eu ainda tenho mais uma. Tem algo que eu ainda tenho que agradecer a Deus. Porque quando a palavra foi pregada a vocês, vocês receberam a palavra não como se fosse do homem, mas vocês receberam ela como se fosse do próprio Deus. E Paulo vai dizer que isso é verdade. Será que nós recebemos a palavra como sendo de Deus? Porque tem pessoas que: pastor, isso daí não é a palavra de Deus. Nós estamos lendo, replicando ou reproduzindo, repetindo apenas o que está escrito. Tem pessoas que Deus fala, e ela se faz de surdo. Quantos não falam isso daí? É indireta. Ou isso daí o pastor está falando, está jogando piada. Quantas e quantas vezes, pessoal? Isso não é novo, não. Quando eu falo isso, eu não estou falando de mim, não. Estou falando que acontece no modo geral. Não que isso não aconteça, vai acontecer. Mas o pastor que perde tempo fazendo isso, você me desculpa, mas é um pastor que não tem sabedoria nenhuma. O tempo que é precioso da palavra, para ficar jogando piada, é um pastor que não tem sabedoria nenhuma. Quando eu ouço uma pregação, quando eu medito na palavra, eu vejo como se fosse Deus falando para mim. É como se tivesse eu e Deus frente a frente. E olha quantas pancadas, quantos puxões de orelha Deus não me dá todos os dias. Quanto mais eu me aprofundo, eu já disse inúmeras vezes aqui, mas eu vejo o quão falho eu sou, o quão pecador eu sou, o quão errante eu sou, o quanto eu tenho que mudar e melhorar. Quanto mais eu venho me aprofundando. Aqui Paulo está dando graças a Deus a isso. Que eles receberam uma palavra como se fosse o próprio Deus falando a eles.
Hoje nós estamos recebendo a palavra dessa forma. Eu fico vendo pessoas tão preocupadas. Você viu o que o presidente falou? Mas não dão a mesma importância ou a mesma relevância para o que a palavra diz. Não dão a mesma importância para a palavra de Deus. Coloca a palavra de Deus em último lugar. E a palavra de um homem que é um mero mortal, à frente de tantas coisas. Hoje nós estamos recebendo esse culto, essa palavra, como se fosse Deus. Tenta por alguns instantes tirar a imagem do Rodrigo, do pastor aqui, e tenta receber essa mensagem como se fosse o próprio Deus. Como se fosse o próprio Senhor. Pelo menos tenta. Quantas vezes já discordei da palavra, porque não era o que eu queria, mas era o que Deus queria. Um culto todo pronto, todo montado. Chegar na hora, não é isso. É isso daqui que eu quero falar. E eu deixei o culto todo preparado de lado para pregar aquela palavra que muitas vezes não era do meu agrado ou que eu não achava que era o momento. E eu fiz isso. Essa igreja tinha essa qualidade. Quando Paulo pregava, o período que Paulo ficou lá, eles viam Paulo como boca de Deus. E uma coisa que me chama a atenção é que Paulo não ficou um longo período, como eu disse, ficou cerca de 3 semanas, menos de um mês. E a Bíblia vai dizer que a palavra estava operando de maneira eficaz naquela igreja. Está aqui. Que é de Deus. Acolheste não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. O que me chama a atenção, eu queria trazer como um remédio. Você está com dor, você toma um remédio, e aquele remédio ele vai agir com eficácia, sanando a dor. Você está, de repente, com um catarro e você vai tomar um expectorante. E o remédio vai ter eficiência de fazer você expectorar ou expelir aquilo que é ruim. É dessa mesma forma que Paulo está dizendo que a palavra está operando de forma eficaz naquela igreja. A palavra eles receberam e trouxe transformação. Eles receberam a palavra e trouxe mudança. E eu me pergunto, eu me admiro, porque foi apenas 3 semanas. E a palavra tinha tanto poder. Hoje nós pregamos, nós nos esforçamos, nós estudamos um texto, queremos trazer profundidade. E é tão difícil da palavra transformar uma pessoa ou de uma pessoa se converter. E eu me pergunto, o que mudou? Será que o problema de repente esteja em mim? Possa ser que esteja. Será que o problema esteja na palavra, que eu acredito que não esteja? Ou será que o problema está na nossa geração, que tem um coração muito endurecido? Porque esse mesmo Paulo aqui, quando Paulo prega, o problema eu não vejo que está nem em Paulo, nem na palavra dele. Mas esse mesmo Paulo que deu início a um ministério em Tessalônica, é o mesmo Paulo também que deu início em Corinto. Mas a igreja de Corinto o rejeitava. A mesma palavra que ele pregava aqui, ele pregava lá também. O mesmo Cristo que ele pregava em Tessalônica, ele pregava na cidade de Corinto. Você pode ver a mesma palavra, o mesmo pregador, porém resultados diferentes.
Resultados diferentes. Um povo que ouviu durante 3 semanas. Teve a vida mudada, a palavra teve poder para transformar. O povo que antes era idólatra, deixaram a idolatria e começaram a seguir a Deus. Aquele que antes vivia na prostituição, deixou-a e começou a viver em santidade. O que vivia na mentira, passou a viver na verdade. O que vivia em pecado, começou a viver de uma maneira santificada. 3 semanas. Tem pessoas que têm 10, 20. Talvez o tempo que a igreja tem. 8 anos. E a palavra ainda não teve poder. A palavra ainda não teve eficiência. E eu acredito que o problema não é a palavra. Eu acredito que o problema esteja na pessoa. Por que tem pessoas que assistem o mesmo culto, o mesmo pregador, ouvem a mesma canção, estão no mesmo ambiente, uma sai tão tocada por Deus e a outra sai da mesma maneira? Será que foi a palavra? Será que foi a música? Será que foi o ambiente, o pregador? Não, foi nada disso. Nós estamos vivendo em uma geração a qual está desprezando a palavra de Deus, porque as pessoas já estão cheias. A Bíblia lá em Provérbios, ela vai dizer que o farto pisa o favo de mel. Porém, para o faminto, até o amargo é doce. Hoje você tem pregação no YouTube, você vai assistir no Instagram, você tem na palma da sua mão, você tem aqui na igreja, e recebe tanto que parece que as pessoas já estão criando resistência. Sabe o remédio? Vamos voltar à visão do remédio. Tem pessoas que têm resistência a determinado remédio de tanto que ela já tomou. O remédio já não funciona mais. O corpo já ficou resistente. E tem pessoas assim, pela fartura que tem, despreza. Eu postei alguns meses atrás, no grupo da igreja, esqueci agora, me fugiu a memória, se alguém souber, por favor, pode me lembrar, o país que estava sofrendo perseguição, as pessoas penduradas na árvore morta. Para ter isso daqui, ó, ela carregar isso daqui, ó, ela está sujeita a morte. Ela fazer isso que eu e você estamos fazendo aqui, ela corre o risco de morrer. Enquanto nós desprezamos. Enquanto nós não damos a mínima importância. E quando damos, não damos o suficiente como deveria se importar. A questão é, a palavra tem operado em nós hoje de forma eficaz, trazendo mudança, transformação, trazendo restauração, trazendo avivamento. A palavra tem operado assim em nós, trazendo libertação. Conhecereis a verdade vos libertará. Porque esse é o poder que a palavra tem. Paulo estava indo perseguir a igreja em Damasco. Cristo aparece para ele, fala com ele, aquele homem se converte no mesmo instante, não precisou grandes horas não, vigílias, grandes cultos não. Quando Cristo falou, aquele homem se converteu. Nós vamos ver a pregação de Jonas. Nós vimos isso. A pregação teve 6 palavras, se eu não me engano. Uma cidade inteira se converte. Tem pessoas que estão quase a vida toda dentro de um ministério. São batizados, são ofertantes, são dizimistas. Pregam, pastores.
que ainda não se converteram de fato e de verdade. Mas mais uma vez, não se converteu não é porque a palavra não tem poder, é porque estão endurecendo o coração. Olha o que vai dizer no versículo 14. Tanto é assim, irmãos. Quando Paulo está chamando de irmão, é como se fosse irmão de sangue, tá? Porque eles estavam em Cristo. Tanto é assim, irmãos, que vos tornastes imitadores das igrejas de Deus, existentes na Judéia, em Cristo Jesus. Porque também padecestes da parte dos vossos patrícios as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Aqui Paulo está falando quem é que estava perseguindo a igreja. Os quais não somente mataram o Senhor Jesus e os profetas, como também nos perseguiram e não agradam a Deus. E são adversários de todos os homens. Olha aqui um instante, por gentileza. Coloca o versículo 14, por gentileza. O que me chama a atenção nessa igreja é que por mais que ela estivesse distante, uma determinada distância da igreja da Judéia ou Jerusalém, como lá ficava Pedro, por exemplo, ficava lá mais junto com os judeus, essa igreja ficava distante de lá. Paulo está dizendo que Tessalônica se tornou imitadores, aquele povo se tornaram imitadores das igrejas lá da Judéia, lá de Jerusalém. Imitadores no bom sentido. Imitadores, porque tudo aquilo que Tessalônica conhecia ou ouviu falar de bom da igreja da Judéia, eles pegaram e começaram a praticar também. Olha o que vai dizer ali, ó. Que vós tornastes imitadores das igrejas de Deus, existentes na Judéia, em Cristo Jesus. E olha no que eles começaram a imitar também. Porque também padecestes. Padecer significa sofrimento. A igreja da Judéia, nós podemos ver lá em Atos, a perseguição, o crescimento. Nós podemos ver que a igreja, ela sempre foi perseguida, sofreu por isso. Estevão sendo morto apedrejado, inclusive aos pés de Paulo. A igreja passava por isso. Cristo foi perseguido e por isso que ele foi morto. Mas a igreja lá em Atos, ela crescia. Ela suportava as perseguições. Ela suportava o momento de aflição. Essa igreja de Tessalônica se tornou imitadora exatamente nessa parte. Lembra que Paulo fugiu por conta da perseguição dos judeus, como ele disse no versículo 15? Que eram os judeus que estavam perseguindo. Paulo fugiu, mas a igreja continuou sendo perseguida. A igreja aqui continuou sendo assolada. Paulo foi, mas eles ficaram lá como igreja. Você acha que foi Paulo sair, a perseguição parou? Claro que não, está dizendo ali, ó. Por estes. Porque vocês também têm sofrido. E na atualidade nós temos um grande pêndulo e um grande problema, que é qual? Nós costumamos imitar os maus exemplos. Pastor, fulano fez, eu vou fazer também. Ele que é ele, não era para fazer e fez, eu também vou fazer. Ou começamos a olhar, fulano está fazendo isso. Aí a pessoa desanima, sai da igreja. Hoje a nossa geração, ela costuma ter esse pêndulo para as coisas ruins. Eu não estou dizendo que não acontecem coisas erradas dentro da igreja, não estou dizendo isso.
Acontece, vai acontecer, sempre aconteceu. Pastor roubando, nós podemos ver os filhos de Eli. Pastor em adultério, os filhos de Eli também é exemplo nisso. Judas que metia a mão na bolsa. Davi, um homem segundo o coração de Deus, ou filhos de Deus caindo. Sempre existiu e sempre irá existir. Mas já reparou que costumamos ficar olhando mais para essas coisas erradas do que para os bons exemplos? Tem coisa errada, sim. Isso aqui em qualquer outro ministério você vai encontrar. Porque aonde tem pessoas vai ter erros. Aonde tem gente vai ter coisa errada. Mas o que nós estamos reparando mais e pegando para a gente? Será que estamos pegando os bons exemplos e imitando também? Paulo já disse, já vimos isso, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Eu não sei se Paulo repetiu esse discurso em Tessalônica. Talvez Paulo possa ter repetido isso também. E a igreja estava imitando a igreja da Judéia, que era perseguida, mas permanecia. Eu e você suportamos as perseguições, o desânimo, a fraqueza, o esfriamento, a dor, o luto. Suportamos isso por Cristo? Porque Cristo suportou uma cruz por mim e por você. Se tiver que imitar, imite as coisas boas. O que é de ruim descarta, não segue. Isso eu estou falando inclusive de mim. Porque o que você vê de ruim em mim, esse é o Rodrigo. O que você estiver vendo de bom, isso é Cristo. Seja de quem for. O que for bom, imite, guarde para você. Retém aquilo que é bom. O nosso defeito é que jogamos fora as coisas erradas, mas junto vai as coisas boas também. Na maioria das vezes fazemos isso. Deixamos que as coisas erradas anulem tudo quanto nós já vimos de bom. Saiba filtrar, seja maduro na fé. Nós estávamos falando a respeito disso, de confiança, sobre ter uma fé madura, no domingo. Então tenha uma fé madura, alicerçada em Cristo. Não em homens, não em igreja, em templos, não. Tenha uma fé madura em Cristo. É o que essa igreja aqui estava tendo. Igreja sofrendo perseguição. E permanecia firme. Talvez você por uma coisinha, eu vou sair. Tem uma fé madura, alicerçada. Seja imitador de Deus, como as igrejas ali da Judéia, mesmo passando por dificuldades, padecendo. Pelos patrícios, que eram as autoridades, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus. Os judeus eram os perseguidores, verso 15. Os quais não somente mataram, olha o que os judeus fizeram. Mataram o Senhor Jesus e os profetas anteriores. Como também nos perseguiram. Paulo está dizendo, olha, eles mesmos perseguiram a mim e a vocês. O período que estava aí, nós passamos por perseguições. Eles nos perseguiram. E não agradam a Deus. E são adversário de todos os homens. Verso 16 vai dizer, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos. A fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados. A ira, porém, sobreveio contra eles definitivamente. Você vê que, sabe aquela pessoa que não faz e não quer que você faça? Os judeus eram assim. Os judeus, eles viam os povos gentios como um povo desprezado, como inimigos, ou como um povo até inferior.
Nós vamos ver Jonas que não queria pregar em Nínive, porque Jonas, não, esse povo tem... Era dessa forma que os judeus estavam. Quando os discípulos do Senhor Jesus começam a pregar aos pecadores, vai dizer que Cristo se sentou com prostituta, eles querendo condenar, Cristo vai falar, olha, eu vim para os doentes, eu não vim para os sãos. E eles queriam impedir, eles queriam criticar. Eles não aceitavam a palavra de Deus, mas também não aceitavam que a igreja pregasse aos outros. A igreja aqui não estava pregando para os judeus, não. A igreja estava pregando para aqueles que eram pagãos, idólatras, para aqueles que não conheciam a Deus, mas isso ainda assim causava incômodo. Essa é a obra de Deus, esse é o evangelho de Cristo, aonde chega incomoda. Aonde chega vai incomodar. Não tem jeito. Se você não passa por nada, se você não está enfrentando uma luta, uma dificuldade, uma perseguição, uma batalha, é bem provável que estejamos caminhando com Satanás. Pastor, que é isso? Porque o evangelho de Cristo é difícil. É doloroso. Então, se eu estou com Cristo, eu aborreço Satanás. Satanás vai querer me parar. Então, eu posso entender que se eu não tenho passado por nenhuma dificuldade na minha vida, é bem provável que eu esteja caminhando lado a lado de Satanás. Sem perceber. A partir de agora, nós vamos ver o desejo que Paulo tinha de rever aquela igreja. E nós temos que entender que só temos desejo de rever pessoas que nós amamos ou pessoas que tivemos boas experiências. Eu não quero rever pessoas que me fizeram mal. Eu não quero rever pessoas que um dia me maltrataram. Eu não quero. E se Paulo desejava rever, é porque mesmo em meio às perseguições, foi maravilhoso estar naquele lugar com aqueles irmãos. Verso 17, ora, nós, irmãos, orfanados, em algumas traduções vai estar separados, por breve tempo, da vossa presença. Não, porém, do coração. Com tanto mais empenho, diligenciamos com grande desejo e ver-vos pessoalmente. Paulo está dizendo, olha, nós podemos estar separados de corpo, mas por um breve tempo. Esse breve tempo pode ser até a volta de Cristo, quando eles morressem. Aqui como nós. Eu espero encontrar todos, ou reencontrar todos, quando estivermos com Cristo. Essa é a nossa esperança. Paulo está falando, olha, por um breve tempo fiquei separado de vocês. Mas eu desejo revê-los. Eu quero estar presente com vocês novamente. Eu quero estar junto nessa fé, servindo a Deus, adorando, louvando ao nosso Senhor. Aí olha aqui que ele vai dizer no verso 18. Por isso, quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas. Contudo, Satanás nos barrou o caminho. Você vê que Paulo planejou, que Paulo se organizou para estar com eles pelo menos duas vezes. Mas não aconteceu conforme ele queria. Nós temos que aprender isso, que nem tudo vai acontecer como nós queremos. Nós temos que entender que nem tudo acontece do nosso jeito e da nossa maneira. Você e eu estamos prontos para isso? Para ser contrariado? A vontade de Paulo era estar junto com os irmãos. Mas não foi isso que aconteceu. A vontade de Paulo era que ele fosse livre do espinho na carne. Mas Deus respondeu, a minha graça te basta. A vontade de Cristo era, Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas que a sua vontade seja feita.
Quem é cristão, quem serve a Cristo, segue fielmente, tem que estar preparado para o não. Tem que estar preparado para muitas vezes ser frustrado. E está tudo bem por isso. Deus, ele tem o melhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então até aquilo que nós acreditamos que seria para atrapalhar, está cooperando para o bem de alguma maneira. Na carta passada, se eu não me engano, nós vimos que Paulo falou que até a prisão dele estava cooperando para o avanço do Evangelho. Então, se você deseja seguir ou continuar seguindo, esteja preparado para receber não. Deus exorta o filho que ama. Muitas vezes o não vai ser nenhuma exortação, mas é porque não estamos preparados. É Deus cuidando. Então, se você está pronto para seguir e servir a Deus, também esteja pronto para receber muito não, mais não do que sim. E não tem problema nenhum nisso. Uma coisa que me chama a atenção é que Satanás, como você pode ver, vai tentar nos parar. É só você interpretar um pouco. Para e pensa. Paulo junto com a igreja de Tessalônica, isso seria bom ou ruim? Seria maravilhoso. Seria ótimo. E tudo que Satanás tenta é exatamente separar essa comunhão, não apenas de Deus, mas também dos irmãos. Você vê que Satanás, quando foi tentar Eva estava sozinha. Quando estamos sozinhos, estamos mais vulneráveis. Quando estamos sozinhos, nós ficamos mais propícios a receber ataques e ficamos mais fracos. Se você já viu um leão caçando, você vê que ele não vai atacar direto, ele tenta separar a presa do rebanho, porque fica mais fácil. E é isso que Satanás tenta fazer. Você vê que por 2 vezes Satanás impediu que eles estivessem juntos. Satanás atua também da mesma forma nos dias de hoje. Esse momento aqui de comunhão é de suma importância. Aproveitando o momento de comunhão, nós já fechei o sítio, tá? Para quem estava nos ajudando na gincana, para toda a igreja, no modo geral, na verdade. Deixa eu só confirmar aqui a data. Vai ser esse mês, tá? Dia 24. A gente vai ter um sábado pra gente, tá? Dia 24. Mais adiante eu vou falar como que a gente vai fazer. Pastor, eu vou precisar pagar? Não. Você não vai precisar pagar, não. O sítio já tá certo já. Só que mais pra frente a gente vai ver. Vai ser um sábado onde a gente vai estar louvando, adorando, brincando, em comunhão. Tá? Então, sábado, dia 24, você já sabe que você tem um compromisso com a gente. Amém? Satanás, o significado da palavra Satanás é aquele opositor ou o que se opõe. Aquele que é contrário. Isso é o que significa Satanás. Contrário ao plano de Deus. Aquele que se opõe, aquele que é opositor, aquele que deseja estar contra a vontade de Deus. Toma cuidado. A vontade de Deus, certamente, e a de Paulo, principalmente, era que eles estivessem juntos, mas Satanás se opôs, exatamente para tentar deixar mais vulnerável. Então toma cuidado para não ficar só. Satanás não tentou Eva, vamos voltar ao paraíso, quando estava ela e Adão junto. Satanás não tentou Cristo quando ele estava com os seus discípulos. Ou antes do seu ministério, quando ele estava na sua família. Satanás foi tentar Cristo quando ele estava sozinho no deserto. Então toma cuidado, não se isole não. Não fica disperso não. A Bíblia diz que o diabo, Satanás, é como um leão que está ao nosso derredor.
louco para nos devorar. Essa imagem que a Bíblia vai nos trazer. Desse leão, que é uma presa desgarrada do rebanho. Para derrubar, para matar. Aí vai dizer ainda... Versículo 18, né? 19 agora. Olha o que Paulo vai dizer. Pois quem é a nossa esperança, ou alegria, ou coroa, em quem exultamos na presença do nosso Senhor Jesus em sua vida? Não sois vós? Paulo está dizendo, peraí, quem vai ser a minha alegria, a minha esperança, ou a minha coroa na presença de Cristo quando Cristo retornar? Não são vocês? Paulo tinha essa alegria e essa certeza, tanto dele quanto dos irmãos, de que todos eles estariam diante de Cristo. Paulo considera essa igreja como uma recompensa, de uma forma orgulhosa. Eu tenho certeza que alguém aqui já fez alguma coisa e depois falou, caramba, valeu a pena. Todo o sacrifício, todo o esforço, sentiu o orgulho de ter conseguido. Talvez concluiu um curso, pegou um diploma, a construção, a reforma de algo, e valeu a pena. É esse mesmo sentimento que Paulo estava sentindo. Ao ponto de ver aquela igreja como uma coroa. E essa coroa não é uma coroa de rei, mas Paulo está trazendo a imagem dos jogos romanos e gregos daquela época. Aonde o competidor que tinha vitória naqueles jogos, ou naquelas Olimpíadas, ele recebia uma coroa de louro. Em filmes certamente você já viu que pega daqui até o outro lado. Uma coroa de louro. Aquilo dali era dada aos vencedores. E Paulo está basicamente dizendo, olha, toda perseguição que eu sofri, toda luta, valeu a pena. Vocês não são a minha alegria? Ver vocês nesse estado me traz alegria, me traz orgulho, me dá forças para continuar. É isso que Paulo está dizendo. Pois quem é a nossa esperança? Ou alegria? Ou coroa em que exultamos? Em minhas perseguições, pessoal, é possível ter alegria. A alegria que excede todo entendimento, que vem de Deus. Na presença do nosso Senhor Jesus, em sua vinda. Não são vós, não é vocês? E ele vai confirmar isso no verso 20. Sim, vós sois realmente a nossa alegria e a nossa glória, e a nossa alegria. Hoje, nós temos uma fé madura sim, de olhar para os bons exemplos, de receber a palavra como se tivesse vindo de Deus, de permanecer em meio às tribulações. A palavra tem operado de forma eficaz em mim e em você, do que deveria. Eu gostaria que você saísse dessa noite aqui refletindo sobre isso. Se a palavra de Deus está operando com poder na minha vida. Se a palavra de Deus ela está operando com eficácia na nossa vida. Se possível, se coloque de pé, em nome de Jesus. Feche seus olhos. Senhor Deus, e meu eterno e maravilhoso Pai, que os meus olhos estejam nos bons exemplos. Eu sei que nessa caminhada, eu sei que nessa fé, veremos maus exemplos, ó Deus. Mas que os nossos olhos estejam em Ti. Aquilo que é bom, que nós venhamos reter e guardar.
aquilo que é ruim que nós venhamos descartar. Senhor, que a Tua palavra, ela opere de maneira eficaz na nossa vida. Como nós vimos no último domingo, ó Deus, que nós devemos ouvir, guardar, e que nós devemos exercer a Tua palavra, cumprir. Faça a Tua obra em nós, ó Deus. Penetra com o Teu poder na nossa vida, fazendo aquilo que o homem não é capaz, fazendo aquilo que o homem não tem poder de fazer. Eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra minha vida e faça de novo. Eu quero ser, eu quero ser